Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre qual é a opinião dos outros sobre você. Então eu repito a minha pergunta: qual é a opinião dos outros sobre você? Se você já me acompanha há algum tempo aqui, você sabe que eu penso sobre isso, não sabe? Você sabe que eu estou pouco me lixando para a opinião que os outros têm a meu respeito. E não é porque eu seja prepotente, embora muita gente me ache assim, e se é o seu caso, eu sinto muito por você. Porque o julgamento que você faz, ele volta para você e não para mim. A sua opinião sobre mim, ela só vai afetar a sua vida e não a minha. O que eu aprendi há muito tempo é que o que importa não é o que os outros pensam de mim, é o que eu penso sobre os outros. O que importa não é quanta gente tem raiva de mim, é de quanta gente eu não tenho raiva. Não é quanta gente me deseja o mal, é para quantas pessoas eu desejo o bem. O que afeta a minha vida é isso. Mas o nome desse vídeo é: qual é a opinião dos outros sobre você? Então você essa pequena história. Um homem, ele tinha um açougue. E um dia ele abriu o seu açougue de manhã, como ele sempre fazia, e de repente entra um cãozinho. E ele espanta o cão e o cão volta. Ele espanta o cão e o cão volta. Ele espanta o cão e o cão volta, e ele nota uma coisa: tinha um bilhete, um pedaço de papel enroladinho, como se fosse um pergaminho, na boca do cão. Mas que cão engraçado! E ele vai, quando ele pega o bilhete, o cão abre a boca e ele lê. E tem dentro, cai uma nota de R$100 de dentro. E era uma pequena lista de carnes do dono do cão para o açougueiro, que diria: por favor, prepare para mim isso, coloque o troco e tal, ponha tudo dentro de uma sacola e ponha na boca do cão, ele saberá o que fazer. O açougueiro achou aquilo muito estranho, mas ele fez, botou o troco e pôs, e o cãozinho saiu com aquela sacolinha pendurada na boca. Não eram muitas coisas. E ele ficou curioso, pediu para o empregado ficar no açougue, e ele foi seguindo o cão. E o cão atravessa uma rua e ele atrás, e o cão para num ponto de ônibus, numa parada de ônibus. E o cão fica olhando os itinerários e lendo, e de repente um certo ônibus vem e o cão faz o sinal com a patinha, e o ônibus para e o cão sobe, e ele sobe atrás, e cada vez mais intrigado com aquilo. Mas que cão estranho esse! Num determinado lugar, o cão dá um jeito de sinalizar para o motorista que ele queria descer ali. O motorista para, o cão desce, vai andando e atravessa algumas ruas e o açougueiro atrás. O cão entra por um portão numa casa, vai até a porta da frente, coloca a sacola com as carnes no chão e começa a arranhar a porta. E ninguém vem abrir. Aí ele começa a ganir e ninguém vem abrir. Aí ele começa a dar latidos curtos e ninguém vem abrir. Aí ele vai para o lado da casa, por uma janela lateral, sobe num pequeno barril que tinha e late na janela. Aí sai um homem de dentro da casa e começa a gritar com o cachorro e a chutá-lo, e a gritar, e o açougueiro não se contém e diz a ele: ei, para de fazer isso, esse cão é fantástico. E o dono do cão olha para ele e fala: fantástico, fantástico uma ova. É a terceira vez essa semana que esse preguiçoso sai, esquece de levar a chave e depois ele fica aí me chamando. Olha, a moral dessa história é bastante simples, e ouça bem. Isso vale ouro, é um conhecimento que vale ouro. Não importa o quão você seja bom, não importa o quão fantástico você é, não importa o quão bem você execute o seu trabalho, não importa quão boa esposa ou quão bom marido você seja, não importa quão bom empregado você seja, quão bom empreendedor você seja, sempre haverá imbecis lhe criticando, sempre haverá gente te chutando e sempre haverá pessoas dizendo que você não é bom o bastante. Sempre haverá imbecis, parvos, patetas e gente inútil exigindo que você seja ainda melhor. Eles querem sugar você ao extremo. Agora, a grande notícia é que é você que decide se você vai dar importância à opinião deles ou não. Sempre existiram imbecis, sempre existiram parvos, sempre existiram patetas, sempre existiu gente insossa, insípida, inodora e incolor. Agora, é você que resolve dar poder a eles, embora talvez você nunca tenha pensado nisso. Quero compartilhar uma frase do Dr. Murdoch que diz o seguinte: tudo aquilo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. Então, é você que dá poder aos outros. As pessoas não têm poder sobre você, elas não têm poder de alterar os seus sentimentos. Quando que você vai acordar para isso? Você deveria ter aprendido isso na escola, eu também deveria ter aprendido, mas não aprendi a duras penas. E creia, eu sofri muito na minha vida até entender isso. Hoje, eu estou pouco me lixando para o que as pessoas dizem, porque eu gosto de uma frase cujo autor eu desconheço, por isso que eu não vou mencionar. Eu gosto de uma frase que diz assim: a convicção da própria capacidade é a melhor ferramenta que você pode ter na sua vida. Veja, sabe o que me importa, eu, Ivan? Sabe o que me alegra o coração? E você sabe por que eu não ligo para a opinião dos outros?
E eu não estou querendo dizer que eu não me aconselho com pessoas, hein? Eu me aconselho várias vezes, eu tenho vários mentores. Mas adivinha, os meus mentores, eles são melhores ou piores do que eu? É claro que eles são melhores. Então é claro que eu vou ouvir alguém melhor que eu. Por exemplo, se eu quiser um conselho sobre dinheiro, eu tenho mentores sobre dinheiro e eles me falam. Agora adivinha, os meus mentores têm mais dinheiro ou menos do que eu? Você acha que eu vou escolher como mentor um imbecil e fracassado que não consegue ganhar dinheiro nem para pagar suas próprias contas? E não estou dizendo alguém desempregado, não. Eu estou dizendo imbecis e fracassados. É isso que eu estou dizendo. Aprenda com alguém, quando você tiver que ouvir conselhos, aprenda com alguém que sabe mais do que você. Sempre tem que ser assim. Agora, voltando, sabe por que eu não me preocupo com isso? Não me preocupo porque isso não afeta a minha vida. Não me preocupo porque eu tenho consciência da minha capacidade. Não me preocupo porque eu faço o meu melhor em tudo que eu faço. Como marido, eu sou o melhor que eu posso ser. Como pai, eu faço o melhor que eu posso ser. Sou imperfeito? Claro, como você também é imperfeito. Mas faça o seu melhor, porque Deus me ama e Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu faço o meu melhor. Você acha que Deus me reprova? Não, Ele me ama. Se eu amo os meus filhos e eu sou imperfeito, imagina Ele. Não é à toa que tem um trecho da Bíblia que diz assim, Jesus diz assim, ora, qual de vocês que seu filho pedir um pão, você vai dar para ele uma pedra? Aí ele conclui, ora, se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, imagina o seu pai que está no céu. Entende o que eu estou querendo dizer? Tem uma frase de Steve Jobs que eu quero dizer para você. Ele diz assim, você sempre será criticado por pessoas que fazem menos do que você. E você nunca será criticado por alguém que faz mais do que você. Você entendeu o que eu quero dizer? Quem está acima de você raramente vai te criticar. E não estou dizendo acima hierarquicamente, não. De repente o teu chefe, o dono da empresa que você trabalha, hierarquicamente ele está acima de você, mas é um imbecil. E se ele é um imbecil, ele não está acima de você na vida, ele apenas tem um cargo acima do seu. Estar acima, que eu digo, é alguém que sabe mais, que é mais sábio que você, que é mais comedido, alguém que sabe melhor aquilo que está fazendo. Nós nunca sabemos tudo. Agora, nós precisamos ter professores que sejam melhores do que nós, orientadores que sejam melhores do que nós. Lógico, se o assunto é casamento, eu vou falar com alguém que o quê? Casou 25 vezes e não foi feliz em nenhuma das 25 vezes? Claro que não, olha. Vou falar com alguém que tem um casamento equilibrado. Se o assunto é criação de filhos, eu quero falar com alguém que tem uma família com frutos, filhos criados para a felicidade. Entende o que eu quero dizer? Pare de se preocupar com a opinião dos outros sobre você. Sabe qual é o nome desse vídeo? Qual é a opinião dos outros sobre você? E sabe qual é a resposta? Dane-se. Você pode até achar ruim com o que eu vou falar aqui, porque eu uso essa expressão, dane-se, mas eu não uso com os lábios, eu uso aqui dentro. Então a pessoa escreve assim, eu acho que o senhor é muito agressivo. E eu penso, dane-se, o vídeo é meu. Se você acha que eu estou agressivo, é um problema seu, não é um problema que me compete. Você acha que eu perco um tempo fazendo um vídeo para quê? Para xingar os outros? Agora, essa é a minha forma de falar. Eu poderia mudá-la? Poderia. Eu tenho 57 anos, estou indo para 58, eu poderia mudar. Mas eu não quero mudar, porque eu gosto de ser assim. E porque eu escolhi ser assim. Olha que fantástico. E você que está me assistindo, como é que você é? Calmo, sereno? Ivan, eu sou calmo, sereno, eu falo baixinho. Parabéns, é o jeito que você escolheu ser. E fique à vontade, você é livre. Eu escolhi ser como eu sou. E quer saber de uma coisa? Isso que irrita muita gente. Eu amo ser quem eu sou e como eu sou. Eu tenho um caso de amor comigo mesmo, eu gosto de mim. Entende? E eu gosto de ser assim. Agora, posso mudar? Posso e vou, eu estou melhorando a cada dia. E você? Você está melhorando a cada dia? Então dane-se que os outros pensam sobre você. Você está fazendo o teu melhor no teu emprego? Dane-se que os outros pensam sobre você. E se você é chefiado por um imbecil hoje, fique tranquilo, porque quem dá o emprego para você é Deus. E Deus vai te trazer ótimas coisas. Você está atendendo bem seus clientes e alguns deles reclamam de você? Tem gente reclamando o tempo todo. Reclamam de mim o tempo todo. Mas olha as rugas de preocupação na minha testa. Perceba bem, olha quão preocupado eu fico com as reclamações. É tão simples. Ó. Aqui no canal mesmo eu digo para as pessoas, a pessoa se diz, o senhor é insuportável. Ela escreveu, o senhor é muito prepotente e tal. Eu respondi com todo o carinho do mundo, querida, mas é tão simples. Saia do canal, assista o canal de outra pessoa. Veja, nós somos livres, gente, somos livres. E você que está pensando em escrever assim no comentário, não dê tanta importância para isso, não perca o seu tempo, eu não dou importância para isso. Mas esse vídeo foi para falar sobre isso. Para você não dar importância aos críticos de plantão, entendeu? Ivan, mas a minha esposa me critica o tempo todo. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Você acha que é só você? Eu garanto para você que não é. Ivan, mas o meu marido, eu faço 50 coisas certas
e ele fala, me critica por uma coisa que eu não fiz certo. Ah, seja bem-vinda ao planeta Terra, querida. Você pensa que é só você? O mundo está cheio de imbecis, é assim mesmo. É 95% que não faz nada e critica e 5% que faz alguma coisa. Faça o seu melhor. Faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. E se seu marido é insuportável demais, olha, eu tenho dito aqui, nunca reclame daquilo que você permite. Então, se separe dele, toque a sua vida. É uma tristeza dizer isso, mas tem homens que não valem a casca do feijão que comem. São pessoas tóxicas. A sua mulher está te infernizando noite e dia. Ou você se separa dela, ou você tem uma boa conversa com ela e diz aquilo que não está te agradando, ou você cala a boca e para de reclamar. Porque nunca reclame daquilo que você permite. É outra frase do Dr. Murdock que virou um lema de vida para mim. Se você permite, você não tem direito de reclamar. Ah, mas o meu emprego é uma droga. Mude de emprego ou converse com a pessoa que está tornando ele uma droga. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Então cale a boca e pare de reclamar. E comece a orar e agradecer. As pessoas não gostam de ouvir falar isso. Elas não gostam porque é a verdade. Então pare de reclamar, só você pode mudar a sua situação. Qual que é a opinião dos outros sobre você, querido e querida que está me assistindo? Não importa. O que importa é a opinião que Deus tem sobre você. Posso te falar uma coisa? Deus tem uma opinião ótima a seu respeito. Ele te ama com todo o coração. Eu vou roubar algumas palavrinhas de um homem que eu admiro muito, que já morreu, chamado Facundo Cabral. Então eu quero dizer o seguinte, Deus te ama tanto que se ele tivesse uma carteira, teria sua foto lá dentro. Deus te ama tanto que se ele tivesse uma geladeira, a sua foto ia estar pregada lá, sabia? Ele ia ter lá alguma redação que você fez, alguma coisa que você realizou. Querido, querida, faça tudo com amor. Põe amor em tudo que você fizer. Blinde os seus ouvidos, porque os imbecis nunca ficarão quietos. A língua deles parece uma gravata e eles falam o tempo todo. Não é à toa que eles compõem a grande boiada humana que caminha na direção do abatedouro, feliz da vida. Ai, como nós é feliz! Nós tem carnaval, nós tem futebol, nós tem novela, nós tem Big Brother, Shit Brasil, nós tem um monte de diversão, porque nós é feliz. Ai, que fantástico que é esse mundo! Eu, entretanto, Ivan, há muitos anos escolhi andar no caminho contrário. Eles vão para cá e eu vou para cá. Eu sou melhor que eles? Não. Eu vou morrer como eles também, mas tem uma coisa. Eu não morrerei no abatedouro do fracasso e da infelicidade. Eu sou o dono do meu destino. Você é o dono e a dona do seu destino. Você é um filho amado por Deus. Portanto, fica a pergunta e a resposta. Qual a opinião dos outros sobre você? Dane-se. Não importa. Porque quando você morrer, só você vai morrer. E é você que resolve os seus problemas e é você que paga as suas contas. Então, baseado nisso, o que cada um pensa vira a sentença de cada um, porque é sempre assim. Tudo que você julga os outros, aquilo vai voltar para você, entenda isso enquanto é tempo. Gostou desse vídeo? Deixa o teu like aí para mim, teu like ajuda bastante e eu vou ficar muito feliz. Não gostou do vídeo? Põe o teu dislike, pelo menos você faz alguma coisa, porque a grande boiada nunca faz nada, nem para cima, nem para baixo. Você faz alguma coisa, né? Você sai desse limbo, onde muitas pessoas vivem, no limbo, e aí você faz alguma coisa, assim ou assim, tá valendo dos dois jeitos, ok? Põe nos comentários o que você achou do vídeo. Você me odiou? Põe aí que você odiou, não tem problema. Você já sabe o que eu vou pensar da opinião, ok? Você gostou? O que você gostou? Você pensa assim como eu? Você também dá um dane-se assim, mentalmente, né? Nunca verbalmente, porque os outros pensam? Aquilo que os outros pensam afeta muito a sua vida? Você fica triste por causa da opinião dos outros? Bota aí nos comentários. Eu quero saber, eu vou ficar muito feliz. Todos nós aqui, somos mais de 1 milhão de pessoas aqui, nós vamos ficar muito felizes em ver. E compartilha esse vídeo com aqueles que te criticam. Compartilhe esse vídeo com aqueles que sofrem com crítica também. Compartilhe tudo quanto é jeito que você puder. Espalha como folha de outono esse vídeo aqui, que ele vai chegar a pessoas que precisam disso em algum momento. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, mais felizes nas 7 áreas das suas vidas. Longos dias e belas noites para você.